Então, nós retornamos hoje com hoje a gente faz a nossa nona conversa, né, nossa nona videoaula, sobre ainda na segunda parte do texto do Payerson, da Ontologia da Liberdade, a gente vai falar sobre a segunda parte e a parte 3, mais especificamente das páginas 207 até a página 202 e 252, um item chamado o mal em Deus, né? Então vamos pensar um pouco a partir do que a gente já levantou até aqui, o que o Patterson está querendo dizer quando ele coloca esse item, né? Então uma coisa instigante da gente pensar, e a primeira coisa que ele nos chama a atenção, é que o título por si só parece bastante curioso e instigante, né? Porque quando a gente ouve a expressão o mal em Deus, ele dá um certo estranhamento para os nossos ouvidos, né? Porque afinal de contas a gente sempre é acostumado a pensar que, a partir da tradição, né? Que a gente não poderia falar do mal na figura de Deus, que o mal existiria por uma outra circunstância, a saber, por exemplo, na circunstância dos homens, né, da escolha humana, né? Aí a gente pensa nos temas, por exemplo, clássicos do livre-arbítrio e etc, né? Então a gente não colocaria o mal na esfera de Deus. Então sou estranho, né? Essa primeira expressão aqui para o próprio Patterson, né? O que ele está querendo dizer com o que ele está chamando aqui do mal em Deus, tá? Bom, aí, para além da estranheza, vocês vão perceber que nesse capítulo ele vai trabalhar bastante com alguns autores que são bastante importantes da tradição mística, né? Inclusive ele cita isso bastante no texto, porque se a gente pensar, né, para além dos interesses religiosos em estudar os autores místicos, né, há um interesse hoje, né, bastante marcado da filosofia. Aliás, não é de hoje, né? Desde dos autores modernos, né? A gente pensaria, por exemplo, até um autor como Hegel, que pensou no tema dos filósofos místicos, né? Ou dos pensadores místicos, por assim dizer. E a gente pensaria, por exemplo, num texto consagrado do Heidegger sobre os autores místicos, né? E aqui ele cita, enfim, inúmeros autores místicos têm sido objeto de interesse não só da esfera da religião, da filosofia, mas também da esfera da filosofia da linguagem, por assim dizer, né? Ou de uma determinada hermenêutica, porque afinal de contas o instrumental e aquilo que esses filósofos, pensadores místicos colocavam, muitas vezes pode ultrapassar aquilo que seria à primeira vista o seu primeiro campo de interesse, a saber, o campo religioso, por assim dizer, né? Então ele cita dois autores que são importantes para a nossa reflexão. Dois autores místicos medievais, né? Um é o Mestre Eckhart e o outro é o Ângelo Silesius, né? Ele começa citando esses autores e, por exemplo, se a gente pega na página 207, ele começa com uma afirmação do Mestre Eckhart, né? Apontando, por exemplo, que em Deus, para além do que a gente costuma pensar que Deus é tudo, em Deus teria um nada, né? E ele faz uma equivalência desse nada com uma espécie de aquilo que não pode ser definido, aquilo que a gente não consegue ter linguagem para elaborar ou para falar mais detalhadamente, Deus no fundo é um imenso nada, né? E aí, notem como essa tese soa estranha, porque a gente não está acostumado a vê-la no terreno da religião, né? Ou no terreno da filosofia da religião, por assim dizer, né? E ele começa a pensar que a falta de definição para Deus também dá para Deus não é um nada de coisa alguma ou nada sem significado, mas é um nada exatamente na medida em que eu não consigo definir, eu não consigo falar de Deus mais do que se possa imaginar, né? Muitos autores hoje em dia tem explorado, por exemplo, as teses do mestre Eckhart nesse sentido, em que medida isso estaria próximo ou dialogaria, por exemplo, com algumas posições, como as posições nihilistas, por exemplo, ou com algumas posições agnósticas, por assim dizer, né? Enfim, é instigante imaginar o que esse diálogo poderia dar ou resultar, né? Enfim, vale a pena a gente pensar nisso. E o outro autor que ele cita inúmeros fragmentos nas páginas, eu não vou ler aqui, mas depois vocês podem ver, porque ele cita no original e cita também na tradução, né? Aparece na nossa tradução em português. Ele cita um autor que é o Ângelo Silesius, que vai na mesma direção de pensar em Deus como uma espécie de imenso nada, de imenso indefinível, de imenso
aquilo que imensamente não se pode falar ou não se pode dizer o que é. E aí, a pista do Paris é muito instigante, porque ele aproxima esses autores de duas tradições que seriam muito interessantes. Uma delas seria, é claro, se eles são autores que falam do nada, então parece que a gente poderia aproximá-los do niilismo. Mas será que eles seriam a mesma coisa que a tradição niilista, por exemplo, do século XIX? Ou em que grau eles dialogam efetivamente com essa tradição niilista do século XIX? Então, esse seria um ponto a pensar. Um outro aspecto a pensar é se nessa discussão sobre o nada não existiria aspectos muito interessantes para uma discussão, por exemplo, sobre o panteísmo, na medida em que uma coisa seria afirmar esse nada, daquilo que não se pode definir, e outra coisa que parece que vai na contramão do nada seria exatamente o tudo. Então Deus parece que estaria então em todas as coisas. E se existiria um certo tipo de panteísmo nessa divindade, né? E aí, com essa tese do panteísmo da divindade, ele se aproxima de uma explicação tradicional, talvez hoje bastante discutível, mas ele se aproxima de um filósofo moderno, que é o Spinoza, que, para uma dada tradição, teria sido um filósofo que teria visto a presença de Deus em todas as coisas. E daí a tese de que ele então seria um autor, digamos assim, panteísta, né? A se conferir, é claro, né? Mas é uma tese corrente. Então, Spinoza viria nessa discussão também, com os místicos que falavam de um Deus nada e tudo ao mesmo tempo, e também com um pouco essa tese nihilista e um pouco com a tese panteísta, né? Enfim, é um capítulo bastante longo, porque dá muitas coisas para pensar. Isso coloca a gente para pensar numa coisa que aparece aqui na página 209 do texto, né? E na página 209 do texto aparece aqui uma tentativa de pensar o que ele chama de uma espécie de linguagem da teologia negativa, né? Então, quando ele cita o Ângelo Silesius, ele está pensando aqui, né, nas coisas que esse autor fala, né? O que pode ser esse Deus, o que é e etc e tal. Ele começa a pensar também numa espécie de linguagem negativa, né? E aí por isso ele pensa a seguinte coisa, né? Negar que Deus seja não ser significa diminuir-lhe o ser ou dele o subtrair, mas a ele o conferir e nele aumentá-lo, né? Aí ele começa a pensar o que isso significa e por isso é que essa definição aqui é o que ele está chamando aqui de uma espécie de definição também de negação, né? Ou de teologia negativa. E aí a gente pensa que todas as vezes que aparece a expressão teologia negativa, é que de Deus, e isso se aprende então aos olhos do Parecer já com os antigos místicos, de Deus nós nunca sabemos muitas coisas. E na verdade de Deus o que a gente afirma sempre pela negação. Então, se nós somos finitos e mortais, Deus é infinito e imortal. Se nós somos pecadores, Deus é aquele que nunca teve pecados. E assim por diante. Ou seja, de Deus é quase como se a gente tivesse uma espécie de contradefinição. Ou, por assim dizer, por isso essa expressão de uma espécie de teologia negativa. A teologia negativa sempre permeou a história do pensamento, inclusive do pensamento cristão, que muitas vezes achava que não podia dela definir ou dizer coisas maiores. Por exemplo, para que a gente tenha uma ideia, né, ela está presente não é só na raiz cristã, ela está presente na raiz mais antiga do cristianismo, a saber, no judaísmo, onde de Deus não se podia falar o nome, onde de Deus, a Deus nós não podemos ver o rosto, não podemos definir. Por isso o judaísmo antigo tem palavras diferentes para tentar falar da divindade, nenhuma delas dá conta de falar da divindade, onde a ideia de que Deus é o absolutamente inatingível, intocável, por isso nenhuma definição humana ou nenhuma palavra humana daria conta de falar dele na totalidade, né? Enfim, isso vale para a gente pensar, porque isso aparece muito nesse capítulo, né? Então ele está tentando pensar nesse texto no que ele chama de uma espécie de inter-relação entre essas três coisas, né? O misticismo, o niilismo e o panteísmo. E aí, para pensar nisso, ele começa então a definir que, no fundo, essa discussão sobre Deus ou sobre a divindade, ou sobre esse título, que é o título do capítulo do Mal em Deus, no fundo, essa relação com Deus é sempre uma relação de um encontrar-se em Deus, na medida em que parece que tem esse discurso sempre de o nosso ser pleno
o ser verdadeiro é aquele que encontra em Deus a sua resposta, mas ao mesmo tempo esse se encontrar em Deus é se perder em Deus. Por isso que esse discurso da mística é muito interessante para uma certa filosofia da linguagem, porque é um discurso que tem sempre essa ambiguidade entre eu me encontro em Deus tem a verdadeira resposta, em Deus tem o verdadeiro ser. Mas ao mesmo tempo que eu me encontro em Deus tem a verdadeira resposta e o verdadeiro ser, é nesse Deus que eu me perco. Notem que o Pairson usa muito uma expressão, não é à toa, ela aparece muito na obra do Pairson, nessa que nós estamos lendo, mas em outras, que é uma expressão muito retirada de aspectos da mística e de estudos da religião, que é essa expressão abismo. Deus é sempre esse abismo, onde a gente se lança e onde a gente não sabe o que pode acontecer, onde a gente não tem uma resposta pronta e acabada. E o abismo sempre como aquela coisa que é o indecifrável, é o enigmático, é o que nós não sabemos para onde aponta e o que virá. Notem que o Pareson não está desacompanhado nesse pensamento sobre o abismo, né? Por exemplo, um importante filósofo do século XX também, filósofo e teólogo, também pensa muito no conceito de abismo, por exemplo, na sua filosofia da religião, que é o Paul Tillich. Então, para quem quer estudar um pouco isso a partir da fenomenologia do Tillich, vai perceber numa obra dele da filosofia da religião muitas referências a essa ideia do abismo, que em Deus a gente se encontra, em Deus a gente se perde. Isso é em números místicos vamos encontrar isso, né? Santa Teresa d'Ávila, São Juan de la Cruz, né? Muitos autores vão trabalhar com isso. E curiosamente, parem para pensar que essa ideia da mística e da relação com o abismo também aparece num filósofo que não tem nada a ver com misticismo, que é o Nietzsche, por exemplo, muito bem conhecido pelo Pairson no século XIX. Quando Nietzsche vai falar que todas as vezes que a gente olha para o abismo é como se o abismo também nos olhasse. Então, o que significaria dizer isso? Né? Daria quase para a gente fazer aqui, entre aspas, né? Seria muito curioso fazer, uma filosofia do abismo, sobre as várias perspectivas, né? A do Nietzsche, a do Pairson, a do Tillich, a dos místicos medievais, né? Tá? Enfim, aí ele começa a pensar, na página 213 em diante também, num certo tipo de mística, por exemplo, que existiria na racionalização do Spinoza. Por exemplo, na página 213 ele pensa muito nisso. Se não haveria, na filosofia, que a gente costuma interpretar a tradição spinozana como uma filosofia racionalista. E ele não quer discutir isso aqui. Mas ele começa a pensar se nesse tipo de racionalismo não haveria também uma certa mística. Ou, se vocês ainda quiserem, se um dado tipo de mística não nos leva a um tipo de racionalismo. Se na mística não haveria um fundamento racional com articulação e depois isso chega no racionalismo com uma outra linguagem, com outro discurso. Talvez, entre aspas, aqui mais purificado, né? O que isso imaginaria, né? O que daria para a gente pensar sobre isso? E notem, ele tira essa tese um pouco também de uma leitura que ele faz do Heidegger, porque ele pensa, a partir do Heidegger, né, que eu citava aqui, que escreve uns textos sobre a mística, né, o Heidegger escreve um texto sobre mística, o Heidegger pensaria duas coisas sobre dois filósofos modernos, a saber, sobre o Hegel e sobre o Leibniz. O Heidegger pensa que o tipo de discurso da mística no Hegel, isso soa um panteísmo e acaba num tipo de panteísmo. Deus está em todas as coisas, né? E aí, quiçá, talvez a gente pudesse pensar que isso também daria no Spinoza, num dado tipo de interpretação. A outra interpretação que também aparece no Heidegger é que no Leibniz, por exemplo, esse discurso já soaria um tipo de ateísmo. Então, esse nada em Deus já tem um quê para uma proposta como a do Leibniz, de uma teodiceia, de encontrar o Deus como um ponto matemático, falar dele mais precisamente, isso soaria um certo tipo de ateísmo, né? Enfim, mas aí a discussão do capítulo, na verdade, né, é sobre um pouco sobre o problema do mal. E aí na página 214 tem uma citação muito interessante que vale a pena mencionar, que aí é onde ele começa a pensar, então, onde ele começa a falar um pouco mais do problema do mal, né? Querem ver? Vale a menção, eu vou ler com vocês. É o último parágrafo, página 214. Diz assim: Deus vence e elimina o mal, no próprio ato com o qual se origina a si mesmo, sem que por isso seja possível
dizer que o nada e o mal preexistam à sua existência. A única experiência, né? Experiência entre aspas, que Deus tem do nada e do mal é o ato com o qual ele o vence, com o seu próprio existir. Mas essa experiência, por assim dizer, ele a faz e a faz. É a tal experiência o único significado da locução o mal em Deus. Não se trata de uma presença real do mal na divindade. O que está presente na divindade não é a realidade do mal, mas a possibilidade do mal. O mal como possibilidade, aliás, como possibilidade vencida e superada. Então, notem, o que está por trás disso aqui, no fundo, seria a vitória, por exemplo, do Cristo sobre a morte, a vitória de Deus sobre a morte. E aqui é uma espécie de possibilidade. Então, o mal não está ontologicamente presente em Deus, mas ele estaria presente como uma possibilidade, mas uma possibilidade que foi vencida. Ele vai explorar isso muito fortemente no parágrafo, né? Porque por isso que ele chama atenção, isso a gente já tinha falado também antes, para uma espécie de discurso hermenêutico, né? Um discurso existencial sobre essa nova perspectiva. Essa é a proposta do Peirson, né? Por exemplo, essa proposta fica clara também na página 217, querem ver? Vale a pena olhar, porque isso aparece bem na página 217, também no último parágrafo da página 217. Olha lá. Ao dizer que o mal em Deus é uma expressão, entre aspas, mítica, e como tal deve ser considerada, pretendo, por certo, não substituir o discurso racional por nada mais do que fábulas ou lendas, nem cobri-lo de figuras produzidas por uma imaginação exclusivamente mitopoética, né? Mas lembrar da capacidade reveladora do pensamento originário e profundo e do pensamento hermenêutico, que aí opera e daí emerge, com que permanecem excluídas todas as objeções que derivam do fato de se considerar meu discurso como se ele fosse ou devesse ser, como se ele fosse ou devesse ser objetivante, ou seja, metafísico no sentido objetivo e demonstrativo do termo. Em suma, pensei ser útil alegar as considerações precedentes para prevenir objeções que definitivamente derivam de uma metafísica diversa da ontologia da liberdade que pretendo propor. Então veja, por isso que esse texto aqui leva o título, né, de uma ontologia da liberdade. Ele está tentando fazer uma proposta de caráter existencial hermenêutico que seria diferente da proposta tradicional de uma determinada ontologia tradicional, de uma metafísica tradicional. Né? Por isso o problema do mal e do sofrimento passam a ser superados para ele para além, né? São superados pela dor, pela alegria, mas ele começa a pensar num outro tipo de discussão para eles. E por isso ele começa a pensar também uma discussão sobre a culpa, né? Como uma tarefa. E curiosamente, notem, ele traz um item que seria bastante importante da gente discutir. Ele começa a pensar que a partir de um problema metafísico, por exemplo, se discutiu, né, a partir do problema do livre-arbítrio, que aparece desde o Santo Agostinho, se discute sobre a culpa. E aos olhos do Peirson, de uma dada tradição, é o cristianismo quem consegue trazer claramente essa discussão de arbítrio e de culpa. Ou seja, o intuito do Agostinho não era, quando escreve, por exemplo, seu livre-arbítrio, fazer um tratado, e aí talvez é o principal problema quando a gente lê o Santo Agostinho, o Agostinho não queria fazer um tratado sobre vontade ou escolha, talvez no modo como nós entendemos hoje. E talvez o principal problema é que quando a gente lê o título livre-arbítrio, a gente quase que é levado diretamente a pensar que é um tratado sobre escolha, tal como a gente pensa, a partir dos modernos e etc. E que é disso que afinal vai tratar o texto. Então o primeiro problema é que a gente tem que diminuir a pretensão do que a gente pensa. No fundo, o Agostinho começa fazendo um texto tentando tratar de questões metafísicas, onde a escolha se inseria, a soberania divina, o que cabe aos homens, etc. e tal. E no fundo a gente começa a perceber que o problema da escolha está colocado dentro desse contexto. Então é dentro desse contexto que a gente vai perceber. E ali começa a aflorar, e aí talvez uma posição bastante diferente da concepção cristã para a concepção grega, o problema da culpa.
E é a partir do problema da culpa, daquilo que os homens podem ser culpados pelo que fazem, podem ser responsabilizados pelo que fazem. Coisa que parece que talvez poderia não existir numa certa explicação grega, onde a gente pensa, por exemplo, que o Sócrates dizia que era inocente, porque afinal de contas não sabia. E aí, só que veja, essa discussão sobre a culpa, que ora pode interessar uma metafísica, ora pode interessar uma teologia, ela também passa depois a interessar a uma discussão ética e política, por assim dizer. Por isso que eu diria para vocês, sem medo de errar, que não à toa uma autora como Hannah Arendt, por exemplo, faz a sua tese primeira sobre o conceito de amor em Santo Agostinho. E quando a gente pensa, por exemplo, numa autora como a Hannah Arendt falando sobre a banalidade do mal, sobre os problemas decorrentes da Segunda Guerra, sobre os casos que envolviam os problemas com os judeus na Segunda Guerra, e ela começa a pensar sobre a possibilidade de responsabilização dos agentes e da culpa envolvida entre aqueles que praticaram as atrocidades, primeiro a gente precisa ter o conceito de culpa estabelecido. Então é porque alguém pode ser responsabilizado ou culpado que pode existir julgamento. Senão não poderia haver julgamento. Então valeria pensar nesse texto, e acho que com o Payerson daria para pensar isso, que a gente tem a partir daqui um certo aspecto da culpa, né? Isso vale muito a pena ver. Ele vai explorar depois, na página 223 em diante, por exemplo, 224, né? Que a liberdade já comporta uma espécie de escolha, né? Na liberdade a gente já teria uma certa escolha, né? Querem ver? Na página 224, isso aparece de maneira talvez mais cabal, né? Página 223, mas no final, na página 224, ele vai dizer, né? Olha só, final da último parágrafo da página 224. A liberdade, no próprio ato de começar, desdobra-se, divide-se e mantém essa duplicação ao longo do seu exercício. Que a liberdade comece e se afirme tem apenas valor apenas na presença da possibilidade, de que ela não comece e venha a faltar. A realização da liberdade não é tal sem a possibilidade contrária, uma vez que sua afirmação é uma preferência dada para pôr-se e manter-se mais do que ao não começar e cessar. A preferência dada ao começar mais do que permanecer em nada e de continuar mais do que recair no vazio. Aí ele segue pensando algumas coisas e só o finalzinho. Ele diz: a liberdade é uma escolha. Não no sentido de que ela pode se afirmar ou negar-se, começar ou cessar, mas também é sobretudo no sentido de que sua colocação de si traz o mérito do contraste com a possibilidade de não começar e de negar-se. Né? Então esse é o ponto, a liberdade como uma escolha. Aí notem que a gente viu isso nas primeiras conversas, a gente falou daquelas 4 aulas que o Payerson fez, que era sobre liberdade de situação, liberdade de transcendência, liberdade de negação e depois sobre liberdade dialética. Vale a pena a gente perceber, eu não vou voltar àquelas aulas, que o conteúdo delas é muito importante para a gente poder seguir nesse capítulo aqui. Porque algumas das coisas que ele fala aqui ele já tinha pontuado lá. Então tentar entender o que é a situação da liberdade, qual é essa relação entre liberdade e transcendência, qual é essa relação entre liberdade negativo, né, e liberdade dialética. Por fim, na página 230, ele vai falar sobre o problema da liberdade e do mal, e aí ele aponta a seguinte coisa, né? Quando ele fala aqui na página 230, ele diz a seguinte coisa. Além disso, né? Tão intensa. Aliás, desculpem, estou lendo errado aqui. Página 240, perdão, errei aqui. Na página 240 é que ele aponta um aspecto muito curioso que vale a pena perceber, que é no penúltimo parágrafo aqui, né, antes do item 9, página 240, na verdade é o primeiro parágrafo da página, ele diz assim, mesmo a afirmação de que Deus é o bem, de que Deus é o bem, é insuficiente. Então veja, talvez por isso os místicos não podiam definir, né? Como se deve negar que Deus seja bom, não para afirmar que ele é mau, mas sim para proclamar a inadequação de tais qualidades ao nível divino. Da mesma forma, se pode excluir que Deus seja o bem, não para sustentar que ele é mau, mas porque o bem, ainda que seja eminente e absoluto, é insuficiente para designar a positividade originária.
A positividade originária não é uma perfeição estática, como poderia ser definida por uma filosofia do ser, mas tem as características de espessura e movimento que só uma filosofia da liberdade pode sugerir. Deus não é o bem, mas a vontade do bem. A liberdade positiva em absoluto, a positividade afirmada com a vitória do mal sobre o mal e etc. Né? Deus não é o bem, mas o bem escolhido. Notem, esse ponto é muito importante. Né? Ou seja, o bem livremente preferido diante do mal, o bem desejado na presença da possibilidade do mal, o bem que sai vencedor pela alternativa originária. Ou seja, dizer que Deus é o bem era dizer pouca coisa, mas é dizer que ele é o bem escolhido. Por isso que a escolha é sempre sobre o bem. Por isso que uma escolha sobre o mal é uma não escolha. Nossa, aqui o Patterson repete aspectos da tradição. Isso é muito interessante de perceber. Aí ele continua pensando um pouco nessa pista da vitória de Deus, né, sobre o nada. Por isso que ele fala isso na página 241, que a vitória de Deus é uma vitória sobre o nada, né, sobre um dado tipo de niilismo. Deus é a escolha do bem, ele volta a reforçar essa tese, né, de Deus é uma escolha do bem de todas as coisas. E ele começa a pensar, então, um aspecto que é muito interessante também para a filosofia da história. Se é possível a gente fazer ou a gente ter uma certa história da liberdade, ou levantar um histórico da liberdade. Talvez a gente pense que, por exemplo, um autor como Hegel tentou fazer isso, né, em algumas das suas obras, alguns dos seus textos, o inventário da liberdade, esse caminho da consciência, esse caminho da liberdade, esse espírito da liberdade, talvez isso herdado um pouco da tradição religiosa judaico-cristã, né? E aí ele começa a pensar nesse inventário da liberdade. E quando ele começa a pensar em bem e mal, na página 246 há um outro aspecto que chama a nossa atenção. Esse aspecto é o seguinte, quer ver? Página 246, no penúltimo parágrafo, ele começa a pensar, então, Deus é, ao mesmo tempo, a realidade de bem e possibilidade. A realidade do bem escolhido é a possibilidade do mal descartado. O homem é a realidade de mal, que é ao mesmo tempo possibilidade do bem. A realização do mal preterido, ainda assim, sempre deixa de subsistir a possibilidade do bem. Mais ainda, né? Deus é a escolha do bem, mas justamente por isso é a possibilidade de que o mal exista. Né? Notem isso, eu vou repetir a frase. Deus é a escolha do bem, mas justamente por isso é a possibilidade de que o mal exista. Isto é, seja realizado como pecado na queda do homem. Ou seja, é a possibilidade que está aí. Em suma, né, em sua queda, o homem é a escolha do mal, mas justamente por isso é a possibilidade de que o bem exista, isto é, que ele seja realizado na salvação. Então há um jogo dialético entre bem e mal, e entre Deus e a escolha do homem nesse quesito e nesse aspecto. Por isso ele explora muito o tema dessa ambiguidade da liberdade. A liberdade como ambíguo, como ao mesmo tempo essa coisa que pode ir para um lado e para o outro. Por isso o tema do abismo ser tão fascinante, tão interessante para ele. Porque é no abismo exatamente que a gente se salva ou a gente se perde. Né? O abismo é exatamente onde se levanta e onde se mergulha. Então talvez onde tudo pode ir para um lado não previsto. Né? Por fim, ele termina na página 252, né? Ele acaba um pouco, né? Pensando aqui nesses dois últimos parágrafos, eu não vou ler porque são longos, mas é exatamente a conclusão dele. Quando ele conclui, então, pensando aqui o que ele quer dizer com essa ideia radical, né, do mal em Deus. Por isso ele pensa de uma maneira análoga, né, o que ele está chamando a atenção, né, que é possível considerar a ideia do mal em Deus como a única, né, que hoje esteja à altura de ser pensada, etc e tal, tá? Eu feio. Ou seja, com isso acho que a gente dá conta de falar um pouco de algumas linhas gerais, né, claro, dessa parte, e a gente se prepara para nas próximas conversas a gente falar sobre uma parte que é a parte 4. Na verdade, isso aqui são os fragmentos que ficaram das anotações do Patterson, chamado fragmentos sobre escatologia. Mas eu vou tentar, de alguma maneira, abordá-los aqui um pouco, a partir das anotações e tal, para nossa próxima conversa, tá? Então, para a próxima, são os fragmentos da escatologia, que vai aqui da página 252 até a página 306, tá? É isso. Abraço, força, saúde e esperança
para todos nós em dias difíceis.